Oi pessoal, Luísa Camila falando. Hoje eu vou fazer a resenha desse tarô maravilhoso. Aliás, todos são maravilhosos e eu sempre chamo assim. E esse é o tarô transparente. Essa é a segunda edição desse tarô. A primeira edição só tinha um material diferente, né? As cartas eram de um material diferente. Só a textura, também era de plástico, também era transparente. Essas aqui são um pouco melhores porque a aderência da carta é diferente, então ela fica menos oleosa, fica mais fácil de manusear. Esse tarô tem uma forma própria de cuidar para ele ficar bom de mexer, que eu vou mostrar para vocês. Aqui vamos ver a caixinha, uma bela de uma caixa, pesada, grande. Aqui tem uma manchinha, que um gatinho fez uma arte aqui em cima, mas tudo bem. Depois eu coloco uma moldura. Aqui temos uma carta da sacerdotisa, gigante, mas só para proteger o livro mesmo. Essa aqui não é para leitura. Então, vamos lá. Vamos para o livro. É um livro muito completo. Um livro muito bom. Ele explica carta por carta e explica a interação de cada carta com algumas outras. Porque vocês vão ver, eu vou mostrar melhor ainda, que por ser transparente, ele tem inúmeras possibilidades de combinações para você interpretar. Então, assim, algumas dessas possibilidades estão especificadas aqui, para te dar uma ideia de como interpretar uma junção de 2, 3, 4 cartas. Vou mostrar. Esse livro é em inglês, né, gente? Aí precisa, quem não sabe, eu não sei muito, consigo ler poucas coisas em inglês, e quando não consigo, eu recorro ao Google. Só bater uma foto, põe no Google Imagens e seleciona o texto e traduz o texto. Pronto, dá pra ler. Agora tem solução pra tudo. Então, vamos lá. A caixinha. Vem um paninho, um lencinho pra você abrir o tarô. Pra proteger as cartas. Porque às vezes na mesa ele arranha, né? Não esse especificamente, qualquer tarô fazendo abertura na mesa, às vezes arranha. Por isso que colocam um lencinho, um paninho. Então, vamos começar. Ele não tem verso. Eu costumo gostar muito do verso dos tarôs, mas esse não tem. Porque a proposta dele não combina, né, com isso. Ele precisa da transparência. Então, ele, ó, é a carta tanto de frente quanto de costas. É a mesma carta. Tá bom? Vamos começar pelos arcanos maiores. E aí, eu vou explicando mais ou menos, porque assim, esse tarô, ele é meio complicado. Ele não é para iniciante fazer tiragem assim com ele tranquilamente, não. Ele é bem minimalista, ele é bem simples de símbolos, mesmo porque uma carta não pode ter muita informação, senão não vai conseguir juntar com outra carta. Precisa ter esse espaço, então precisa ter essa simplicidade. Então, pode ficar um pouco mais difícil para quem não tá acostumado. E também não tem o nome das cartas, né? Então, aí você teria meio que entender a ordem das cartas para saber qual é qual, tá? Então, não são símbolos tradicionais, não segue linha Rider-Waite, mas tem simbologia sim, e se você se esforçar um pouco, você consegue entender o tarô e fazer leitura com ele, tá? Mais tarde no vídeo, eu vou embaralhar e vou explicar o que eu falei sobre uma forma de cuidar dele, pra ficar fácil o manuseio. Agora não, porque eu já separei na ordem pra ir mostrando. Então, a gente vai começar pelos arcanos maiores. Aqui, o louco. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar.
veja como ele é simples, né? São desenhos minimalistas. Aqui é uma borboleta. Então, assim, dá para ter a noção de louco, mesmo não sendo a carta tradicional. A gente pode fazer uma relação aqui da borboleta como um ser que acabou de sair do casulo, né, daquela pupa, e tá pronto para desbravar o mundo, né, sem muita experiência e com disposição. Então, o louco. A gente tem o mago, representado por 2 dragões. Não temos os elementos aqui, né? O símbolo do infinito e tudo mais, que é tradicional. Mas os dragões são conhecidos já. São figuras que representam a magia há muito tempo, né? Então, sempre relacionaram os magos e dragões, né? Então, enfim, colocaram aqui os dragões. Deixa eu ver. A sacerdotisa não tem a figura da própria sacerdotisa, tem só o livro e a lua. Mantém a noção de mistério por causa da lua. E o livro, na verdade, é o conhecimento que a sacerdotisa tem, né? Na verdade, isso pode ser um diário também, né? Porque ela passa essa ideia de mistério. Então, assim, pode ser um livro que só ela tem acesso, como um diário, por exemplo. Aqui a imperatriz também não tem a personificação da imperatriz, né? Eu percebi isso nas cartas, eles usam paisagens. A gente vê pessoas nos arcanos menores. Então, aqui no caso, a paisagem da própria natureza, que é a imperatriz, né? Ela que gera e cuida de tudo, né? No caso aqui, a gente vê um campo verde, provavelmente fértil, algumas plantas. Então, essa é a imperatriz neste caso. O imperador é uma cidade, com algumas construções sólidas. Também pode representar o imperador, mesmo não tendo uma pessoa aqui, porque ele passa essa noção de solidez e de construção e realização. Então, também tem como achar o imperador aqui. Essa aqui eu achei muito legal. Esse é o hierofante. Eu não esperava ver o hierofante representado por uma árvore, né? Então, no caso aqui, o que a gente pode pensar? É uma árvore com o tronco bem largo. Então, a gente pode pensar numa árvore ancestral, que detém o conhecimento da terra, o conhecimento do mundo, né? Então, pode ser também visto o hierofante aqui. Esse aqui é o enamorado. Então, a figura de um coração e dentro dele o símbolo de yin e yang, que vai representar o feminino e o masculino nesse caso, né? São as polaridades, mas nesse caso pode representar a figura feminina e masculina, que não tá sendo representada aqui como pessoas, né? Então, também faz sentido. O carro, no caso, só os cavalos, um de cada cor, dando a noção da possibilidade dele seguir tanto de um lado quanto para o outro. Então, dá para entender também. A carta da justiça. Justiça normal, né? Aqui é a espada, que é tradicional, e a balança. Equilibrada direitinho aqui. Tendo a noção do equilíbrio e da possível punição.
Essa carta aqui é o eremita. O eremita tá representado por uma região montanhosa, provavelmente de difícil acesso, né? Dá para perceber que são montanhas altas, pontiagudas, um pouco de neblina aqui embaixo. Então, você tem essa noção da dificuldade do caminho, que é o caminho do eremita, que fica sozinho na escuridão e na solidão em busca do próprio caminho dele, né? Que ele vai considerar certo, é diferente da noção do hierofante, que o hierofante conhece o caminho e ensina. O eremita não conhece o caminho e ele sozinho busca por ele. A roda da fortuna, aqui representada, imagino que seja uma figura tradicional indígena isso, né? Não chega a ser um apanhador de sonhos, mas é uma roda. Então, dá a noção de altos e baixos da roda da fortuna. Então, também dá para entender. A força, você vê a imagem de um felino grande, que eu não consigo dizer exatamente qual é aqui. Se é uma onça, se é uma pantera. E a mão de uma mulher. E você vê que a mulher não tem medo de tocar esse felino. E o felino tá bem tranquilo, bem sob controle. Agora, a gente tem o enforcado. O enforcado tá representado aqui por uma crisálida, né? Uma pupa, um casulo, que está pendurado, preso, impotente, por enquanto, né? Então, também passa bem a noção do enforcado. Agora, a morte, a gente tem só a foice e o trigo. Então, enfim, é a foice que colhe esse trigo, que corta o trigo, que vai virar, né? Eles vão separar em grãos, que vai virar a farinha, que vai virar uma infinidade de outras coisas, graças a essa colheita e essa transformação. Agora, a temperança representada por um cálice, uma chama e um arco-íris. Então, essa carta eu tive um pouquinho de dificuldade para entender. No começo, eu fui olhar no livro, porque que essa moça achou que isso fazia sentido. Então, eu vi que ela estabelece uma relação alquímica entre a chama e o cálice, os opostos, que trabalhando em equilíbrio conseguem essa reação que é o arco-íris. Então, é a questão do trabalho em equilíbrio que está representado aqui. Essa carta é o diabo, esse normal, né, as correntes, uma argola com correntes, passando a noção de que você pode ficar... Como que chama aquela grilhões? Não são grilhões. Aquela corrente que fica no tornozelo, que você arrasta, né? Passa essa ideia que é a pessoa escravizada, né? Que é bem a noção do diabo, dos hábitos, vícios e costumes que podem te escravizar. Essa carta é a torre. Na verdade, aqui eles não usaram uma torre para representar a carta, mas usaram o próprio raio, que é comum na carta. Então, o raio é o fator externo que causa a destruição da torre. Então, aqui é só o raio. Então, passa a noção de destruição também.
Essa carta é a estrela. Enfim, uma estrela brilhante, então dá para pegar bem. Não tem os símbolos, né, da moça olhando esperançosa para cima e que passa aquela noção de esperança e confiança no universo. Mas é a estrela. Para quem já conhece o significado, vai saber que carta é essa. A lua, a mesma coisa, sem muitos símbolos que ajudem a fazer a interpretação, só a imagem da lua mesmo, com o seu terceiro olho aberto, que é o olho da intuição, muito ativo, porque os olhos normais estão fechados, então muito intuitiva. O sol, seguindo a mesma linha, sem muitos símbolos, mas é o sol, que passa a imagem de luz, energia, vitalidade e só. Essa aqui é o julgamento representado pela Fênix. Então, a carta do julgamento normalmente é a oportunidade de se transformar para melhor, né? Então, imagino aqui que a Fênix, ela deva ter traçado uma relação com a Fênix, que morre e renasce. Então, é mais ou menos isso, é você se permitir morrer, se transformar e renascer. Provavelmente muito melhor do que antes, né? A ideia é essa. O mundo representado por um círculo com espiral. Então passa aquela noção de algo infinito. E dizem que a energia, né, toda a energia se movimenta de forma espiral. Então também passa a ideia de mundo. Agora a gente entra nos arcanos menores, que são um pouco mais detalhados que os maiores. E imagino eu que essa moça tirou as imagens das pessoas dos arcanos maiores para que essas imagens combinassem melhor caso saísse na tiragem os arcanos menores junto, porque normalmente são paisagens e os arcanos menores normalmente são as pessoas. Então, acho que fica uma combinação boa. Ó, vamos ver o seguinte aqui. Vamos começar o naipe de copas. E vocês podem ver que ele, pela transparência, você vê a junção aqui de umas 10 cartas para trás dele, né? Ó, vira uma outra carta. Imagina quantas combinações não dá para fazer aqui, né? Então, o naipe de copas, aliás, todos os naipes eu vou passar rapidinho, tá? Porque a gente já usou muito tempo até agora. Então, o as, 2 de copas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vocês podem ver que também cada carta numerada do naipe coloca a ilustração num lugarzinho diferente, para que elas também possam se encaixar. Aí essa parte da corte é interessante. Você percebe, ó, com as 4 cartas da corte, que forma uma carta só, como se fosse a família real completa. Ó, a gente tem a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. No caso, eu tenho a impressão que a pessoa fez as cartas do pajem e do cavaleiro como princesa e príncipe, né? Que às vezes pode variar. Então,
a princesa, pajem, né? O príncipe, o cavaleiro. A rainha. E o rei. Agora, a gente vai entrar no naipe de ouros. Temos o as. 2. 3. 4. Ah, então, representado pelo pentáculo, né? Não tem o nome de nenhum naipe escrito, nem de nenhuma carta, mas tem sempre a numeração e na lateral o que representa o naipe que tá sendo ilustrado. Então, é o pentáculo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, as cartas da corte, a mesma coisa, é a família da corte de ouros. Olha só. A princesa, o príncipe, a rainha e o rei. Agora, o naipe de paus, as de paus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa, a corte de paus toda reunida aqui, ó. A princesa, o príncipe, a rainha, o rei. Agora, o último naipe de espadas. O as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a corte de espadas reunida. Princesa, príncipe, rainha e o rei. Um problema desse tarô é que, por ser de plástico, ele vai engordurando um pouco, conforme você vai usando. Mas você pode passar talco nele, passar um pouco de talco nas cartas, que ele volta ao normal, tá? E fica melhor pra embaralhar. Tá bom? Ó, dá pra embaralhar normal. Ele não é frágil,
Só tem que ver essa questão da oleosidade, que com o tempo fica grudando uma carta na outra. Aí você passa um pouco de talco nas mãos e vai manuseando as cartas. Aqui. Ela não desliza bonito, daquele jeito, né, que alguns tarôs desliza. Porque elas acabam grudando um pouquinho uma na outra mesmo. Então, não faz aquele leque bonito na mesa. Mas esse é um tarô muito legal. Vale a pena ter na coleção. E vale a pena ter pra tiragem também, porque pra quem gosta de viajar em significado, isso aqui é um prato cheio. Porque você, além de ter o significado das cartas normal, né, aquele do jeito de sempre, você vai ter sempre uma carta nova. Às vezes você faz uma tiragem de 3 cartas, né? Eu normalmente faço, eu gosto de tirar 3 seguidas. E aí você pode até juntar no final para ver se isso te complementa em alguma coisa na leitura. E normalmente complementa sim. Então é isso. Ele é simples na parte da ilustração, mas ele tem muitas possibilidades. E isso torna ele muito especial para leitura. E ele é diferentão, então é legal para coleção também. Não é um tarô dos mais baratos. Esse aqui eu comprei na Amazon, tá? E da Amazon aqui do Brasil, né? Ele já na loja, né? Não para importar, para você ainda pagar as taxas. Ele já tava em estoque na Amazon. Então, não tinha que pagar as taxas. Era o valor cheio que eles informavam lá. É porque na Amazon tem alguns que eles avisam quando não tá no Brasil ainda. Então, ele tem um prazo maior e a Amazon avisa que você pode ter que pagar as taxas ainda. Então, só dá uma olhadinha na hora de comprar, se não é esse o caso, tá bom? Quem gostou e quiser me fazer feliz, dá um like, me siga não, siga no Instagram, seja um inscrito, né? Se quiser também, se não quiser, tudo bem. Obrigada por ficar comigo até agora, gente, e tchau!